conhece. Estamos aqui desde que fundamos a casa e é um prazer estar essa noite aqui de novo com vocês. E conto com a tolerância de todos, né? Porque na segunda, quinta seguida que eu estou aqui. Semana passada a gente falou sobre saúde, né? Equilíbrio e saúde. A gente se centrou um pouquinho no nosso lado físico, né? E daí hoje, meio que vai dar uma continuidade, nós vamos falar sobre renovando a atitude. É um tema bem bacana, assim, da gente falar, da gente pensar um pouco sobre ele, porque implica na nossa reforma íntima e na nossa renovação moral. A gente falou do físico, agora vamos falar da parte do espírito, né? O tema que eu vou falar hoje é nessa obra de Joana de Ângeles, né? Psicografia, de Divaldo Pereira Franco. É um livro interessante, ela fala sobre a vitória e sobre a depressão. Faz parte da série psicológica, mas folheando esse livro, leia esse tema. E existe um livro que eu gosto muito, não é da Joana, tá? É do Hamed, e se chama Renovando Atitudes. Esse livro é um livro bem joia para a gente ler também. O Hamed também segue essa linha psicológica, então eu só coloquei o livro aí para dar assim, uma dica de uma leitura gostosa, tá? Então Joana começa esse capítulo. Eu gosto de ler Joana porque ela faz a gente pensar, tá? Faz a gente mudar um pouquinho o paradigma. Então não adianta ler Joana de Ângeles com pressa. Uma frase, você fica ali, você começa a pensar, repensar. O que ela está querendo dizer com isso? Nem sempre a gente interpreta o que ela está querendo dizer, mas a gente tenta, né? Como diz o Marlon Rickdown é uma graça, ele é bem mais novo que eu, mas ele é um dos membros que estuda Joana. Então existe no Brasil um núcleo de estudos de Joana de Ângeles, das séries psicológicas. Esse núcleo ele foi formado pelo Marlon, que é aqui de Curitiba, pela Iris e o Cláudio, que são lá da Mansão do Caminho, com o Divaldo, e pelo Gelson, que ele é lá de Porto Alegre. Então eles escreveram dois livros, que todos eles são psicólogos, né, terapeutas junguianos. Então eles escreveram o Refletindo a Alma e o Espelhos da Alma. Então assim, para quem às vezes quer ler Joana e acha Joana complicado por causa da questão mais psicológica, eles deram todas as dicas nesses livros, sabe? Do que ela está querendo dizer com algumas palavras e tal. É interessante de ler. Mas não era nem por isso, é porque eu acho que é o momento de agradecer o Marlon por eu ter entrado na vida dele, sabe? Porque uma amiga me mandou um e-mail um dia assim: olha, você que gosta de estudar Joana, olha, esse rapaz está montando lá um grupo de 2 para 40 pessoas. Falei, tô dentro, e fiquei mandando e-mail. Aí no fim foi tanta procura que a gente foi para a Federação Espírita em 2013 e tinha umas 180 pessoas. Mas, como todo estudo exige persistência, né? A gente deve estar nos 20 agora lá no Centro Espírita do Marlon, onde a gente se reúne uma vez por mês, o grupo de coordenadores dos estudos de Joana. Mas a gente tem que ser muito grata àquelas pessoas que abrem os horizontes para a gente. Então, depois que eu comecei a estudar com esse pessoal, foi mais fácil de entender Joana e entender, assim, essas questões da parte psicológica, porque a minha formação acadêmica não é essa, tá? Então, olha como é que Joana começa esse capítulo falando da renovação das nossas atitudes. Não tem aquela frase que, assim, o hábito faz o monge? Né? Então, assim, você vê um monge que está com aquele hábito, né, com aquela vestimenta, você mais ou menos já padroniza quem é o monge, né? Que a maioria é religiosa, né? E daí vai a nossa idealização também, né? Que ele deve ser uma pessoa do bem, né? Que ele deve fazer meditação, e daí vai, mas pelo menos tem uma padronização do que o monge é.
pelo hábito que ele está vestindo. E olha a chamada de atenção que ela faz para a gente. Assevera-se, embora distante de fundamento, que o hábito faz o monge, merecendo, porém, corrigir para o conceito de que o monge faz o hábito de que se utiliza. Então, na verdade, quem faz o hábito é o monge, tá? Tornando-o, então, popular. Por que a Joana está falando isso? Porque existem atitudes doentias que tipificam determinados indivíduos. Então você olha um tipo psicológico lá, né? E você enquadra todas aquelas pessoas, mais ou menos, na mesma situação. Que, no entanto, foram os responsáveis pela ocorrência em que permanecem. Tá dando para entender um pouco? Então, o que ela está falando aqui para a gente? Que apesar de dizer que o hábito faz o monge, então, assim, a gente taxa, né? Uma pessoa arrogante. O que o arrogante é? Né? Geralmente é um cara antipático, né? Meio que de mal com a vida, prepotente, não dá bola para as pessoas, né? Então, assim, a gente tipifica. A gente só vê o lado mal do cara, né? Mas daí, o que é que ela está falando para a gente? Que, na verdade, essas atitudes doentias que tipificam essas pessoas, e nós também nos incluímos, né, em algum caráter, foram essas mesmas pessoas que foram as responsáveis pela ocorrência em que elas permanecem. Então, não é porque ela está arrogante que ela precisa ser arrogante o resto da vida, tá? Então, é essa a chamada de atenção. Porque é muito comum a gente ouvir: eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, né? Então, daí ela vem e nos fala, por exemplo, ela dá uns exemplos de algumas dessas situações doentias. Então, ela fala na arrogância. O que é a arrogância? A arrogância, ela é uma atitude que mascara o ser humano tímido, dando-lhe a aparência de um poder que não é real. A gente começa a olhar com outros olhos, né? Quando chega aquele cara todo cheio de pompa para cima de mim, querendo dar uma de poderoso, né? Opa! Por que essa pessoa está chamando tanta atenção, né? Por que ela tem que ser o centro de tudo? Por que ela faz essa agressão? Muitas vezes, olha o que ela está falando, que mascara um ser humano tímido. Às vezes é um mecanismo de defesa. Enquanto desfruta da situação que expressa a temeridade, né, o poder, assim se comporta, ocultando o conflito que o mantém em constante vigília em relação aos demais. Então, quer dizer, é uma arma, é um mecanismo de defesa, que lá no fundo tem alguém tímido, acovardado, por trás dessa situação. Quantas e quantas pessoas bancam os arrogantes, os cruéis, e daí quando eles estão numa situação temerária, daquele que você até esperava uma atitude mais taxativa, é a pessoa que se encolhe, né? Aí ela fala de uma outra, de um outro conflito, o narcisismo, né? De que Narciso só acha bonito o que ele vê no espelho, porque é ele mesmo, né? O seu reflexo. E olha o que ela fala do narcisismo. Que ele é um devaneio mental de deslumbramento em torno da autoimagem, fugindo aquele que lhe é aficionado à realidade de tudo quanto se encontra à sua volta, proporcionando presunção que uma brisa ligeira de qualquer enfermidade altera completamente. Então, assim, só está focado nele mesmo, naquela ilusão, né? E, de repente, uma doença que surge, né? A pessoa, uma doença de pele, não narcisista. Aí a pessoa, o que ela faz? Olha, quando acontece uma enfermidade, quando isso ocorre, incapaz de enfrentar o acontecimento e adaptar-se-lhe, transfere-se da postura soberba e torna-se isolado em falsa autossuficiência
que o mantém distante das demais criaturas. Então é assim, né? Dessa atitude de se mostrar, de parecer que se auto-ama, né? A pessoa tem uma ilusão a respeito dessa situação. E daí o que ele faz? Ele se isola para parecer que é autossuficiente, não precisa de ninguém. Mas no fundo tem um núcleo de sofrimento também. E a gente acaba vendo só a aparência, né? Taxando as coisas e as situações e as pessoas pela aparência. Então Joana está nos chamando a atenção para a fragilidade humana que existe atrás dessas máscaras. O déspota, aquele que manda em todo mundo, ele padece de atrofia dos sentimentos nobres e, por isso, exibe o poder como forma de proteger-se das investidas da emoção, gerando temor por ser incapaz de amar, portanto, de despertá-lo nas demais pessoas. Então, na raiz do sofrimento dessa pessoa está uma incapacidade de amar. Aí a gente vai buscar as origens, onde é que isso tudo começou, né? Tem um livro que se chama Mãos de Luz. É um livro bem antigo, sabe? Esse livro é o livro de uma física. E ele tem um capítulo que ele mostra os tipos de personalidade. E ela tem um quadrinho bem interessante nesse livro, e ela faz uma associação da raiz do sofrimento daquele tipo de personalidade. E ela vai e ela fala do psicopata. A primeira vez que eu assisti uma aula falando sobre isso, caiu a ficha, sabe? Eu tinha um primo que ele era muito estranho e a gente cresceu junto, né? E assim, ele era o rei, ele era o poderoso, sabe? Tudo dele era maior, tudo dele era assim, e ele imaginava, ele criava, e quem não conhecia comprava a ideia, né? E a gente não entendia certas atitudes dele, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele era o bonzinho, o querido, que dava os presentes pra gente, por trás ele era um traíra, sabe? E a gente olhava, como é que pode, sabe? Você não consegue entender, né? Até que eu assisti uma aula, né? Uma psicóloga falando dos tipos de personalidade. E quando ela começou a descrever o que um psicopata era, e lá é bem interessante nesse livro, porque ela mostra assim os centros de energia, onde é que estão localizados. E mostra assim, um psicopata como sendo uma cinturinha bem fininha, uma perninha curtinha, e aqui bem grandão, assim, sabe, peito estufado, assim, né? Mas o que me chamou a atenção na explicação dela é que o psicopata, ele tem uma cisão de coração e cabeça, sabe? Então, assim, você olha e fala, como é que essa pessoa consegue, né? Paga uma vez, não paga mais, vive assim, sabota todo mundo, eu te amo, e de repente deixa o amado na mão, e você não entende. E é uma patologia, sabe? E aí, ali naquele livro, ela vai falando da relação com a mãe. E ela fala que o psicopata, isso é só um parênteses aqui, tá? Ele é uma pessoa que é fruto de uma mãe sabotadora. Olha só a importância da mãe na vida de uma pessoa, né? Então é aquele assim, filhinho, querido, eu te amo, eu vou te dar um remedinho que não dá nada. Aí taca aquela injeção do isso no moleque, né? Sabe? Engana, a mãe engana, assim, infra o ego dessa criatura, né? E depois ela trai, sabe? Ela não cumpre nada do que prometeu. E ele foi criado nesse meio. Então a gente tem que levar o meio em consideração. Como é que foi essa criança? Porque todos nós fomos pequenos um dia. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, tendo uma oportunidade, né, nessa nova encarnação, de escrever uma nova página no nosso livro. Mas a gente sabe que a hora que a gente começa a adolecer, né, o serzinho aflora, né, como um homeopata me disse assim, seja bem-vinda à adolescência, né? Saiu a pelezinha do lobo, né? Agora o lobo está aparecendo, acabou o cordeirinho, né? E cada um vai manifestar, né, a sua personalidade, aí vai trazer as suas características do seu passado,
né? Nós, como espíritas, reencarnacionistas, nós sabemos que não é só dessa, nós temos, né, toda a nossa construção aí de um passado. Então, ela falando, né, sobre o déspota, ele tem uma atrofia de sentimentos nobres. Então, por isso ele exibe o poder como forma de proteger-se das investidas da emoção. Então, é uma pessoa que não se permite amar e ser amada. Porque, de repente, ele prefere se isolar do que, de repente, sofrer uma desilusão. Né? Não sou mais amado, abri o coração e agora o que restou para mim? Né? Gerando um temor por ser incapaz de amar, portanto, de despertá-lo nas demais pessoas. E Joana sempre tem uma frase, né, que o Divaldo fala sempre nas palestras, que só se arma, né, quem não ama. Porque se você ama, você não arma. Aí vem o bajulador. Quem que é o bajulador? É alguém que perdeu o endereço de si mesmo e atira-se em desespero na direção dos outros, na expectativa de ocultar os medos de que se sente possuído na algazarra que produz. Então ele está lá, né, às vezes até incomoda aquela pessoa grudenta, pegajosa, né, você sabe que ela não é nem tudo isso, mas por que está ali adulando, né? Às vezes contenta com a migalha, não olha para dentro de si mesmo, né? Então atira-se em desespero na direção dos outros, na expectativa de ocultar os medos de que se sente possuído na algazarra que produz. Aí vem o hipócrita. O hipócrita, ele receia ser descoberto nos dédalos sombrios onde se refugia, desconhecendo a sua realidade, desse modo concordando com tudo e todos, em forma de autoproteção, evitando sentir-se a sós. Né? Então, assim, ele mesmo não se valoriza. Então, assim, é gostoso a gente ler, né? E começar a pensar e começar a entender, porque a gente começa a observar mais as pessoas, né? E tentar entender o porquê. Tentar entender. Aí ela fala, e é um assunto que a gente precisa abordar, né? O sexólatra, aquelas pessoas tão apegadas ao sexo, desvia as emoções nobres para sensações fortes e, animalizando-se, vive erotizado, procurando demonstrar as suas habilidades, inseguro dos próprios recursos. A avareza deposita nos bens materiais toda a sua garantia, incapaz de valorizar os bens morais e mentais de que dispõe, tornando-se apenas um infeliz usuário. Ela descreve como um zenário. Eu traduzi, porque essa palavra já é demais, né? Mas, veja só, a gente vive uma existência aqui. E a gente sabe que um dia a gente vai partir. E a gente parte do jeitinho que a gente viveu aqui e que a gente terminou. Ninguém vira santo só porque desencarna, né? O Raul Teixeira disse uma vez, uma senhora perguntou assim para ele: eu queria notícias do meu marido, né? Eu queria saber se ele está bem, como é que ele está. Daí ele falou assim: como foi o seu marido em vida? Daí ele foi uma pessoa boa, de bem, né? Foi. Então ele está bem, sabe? Quer dizer, não muda, porque a gente também tem uma mania de santificar quem foi, né? Parece que a gente passa assim a mão assim por cima de todos os defeitos e agora está coberta porque já partiu. Mas, na verdade, nós levamos tudo que nós somos um somatório dessas, de outras vidas, das vidas que virão, né? E aí o que acontece? Já pensou alguém arraigado a bens materiais? A dificuldade que deve ser desenlaçar. Primeiro,
se dispor do próprio corpo, né? Dizer assim, porque nem o nosso corpo nos pertence, né? Ele vai, nós vamos partir, nós temos que deixar esse corpo. Agora, se a gente parte para o plano espiritual tão arraigado à matéria, não é uma apologia a desprendimento dos bens terrenos, tá? O que a gente tem que fazer é viver a medida correta, não se deixar possuir. Nós possuímos aquele bem e nós fazemos dele o que quisermos, mas a gente vai receber depois ali. O que você me presta conta do que você fez? Você ajudou alguém? O que você fez? Você juntou tudo para você? Para fazer o quê, né? Porque tem gente que é tão avarenta, né? Que a gente olha e fala, olha, vai com Deus, 2 caixões para você, né? Um para você, outro para tuas posses, né? Porque é difícil conviver com pessoa avarenta. Não é fácil. E assim, a maior dó que dá é porque de tanta avareza que tem, eles são avarentos com eles mesmos, né? Eles não se permitem, né? Eu já convivi com uma pessoa extremamente avarenta. E eu falava para ela, né? Eu falava assim, nossa, com o dinheiro que a senhora tem, a senhora pode viajar, vai para a Europa, passeia, né? Usufrua. Não, eu não posso, eu tenho que ficar porque eu tenho que cuidar de tudo. Eu cuido para a senhora. Não, não posso. Tudo era desculpa para não ir, né? E um dia ela se foi. E se foi muito rápido. E deixou tudo aí para os outros brigarem, né? E Deus queira que ela não tenha ficado tão aprisionada nisso, para poder ter partido em paz e aproveitar o outro lado da vida, né? A verdadeira vida, onde a gente não precisa mais disso, né? Onde os nossos verdadeiros valores, a traça não corrói, né? Não enferrujam. E essas e outras atitudes doentias falam dos conflitos existenciais que dominam as criaturas numa complexidade alarmante. Então tem complexo atrás de tudo isso, sabe? De tudo que aquela pessoa passou, a gente não sabe a história dela, para ela ser assim. Então, apesar de se dizer que o hábito faz o monge, cada arrogante é arrogante por uma situação particular. Não é todo mundo farinha do mesmo saco, como se diz. Apesar das características serem mais ou menos comuns, há as particularidades. Em consequência, o indivíduo pode ser considerado como o tormento que o corrói por dentro. Então, em vez do hábito faz o monge, é o tormento que o corrói por dentro que o rotula, necessitando de urgente mudança para o encontro com a consciência, consigo mesmo, com os nobres objetivos da reencarnação. E olha o que ela explica. Que isso que acontece, ele se sucede porque no largo período da evolução foram sendo acumuladas experiências não realizadas, dificuldades não equacionadas, que ora ressumam em forma de comportamentos que devem ser enfrentados com naturalidade, ao invés de escamoteados como até então têm sido conduzidos. Está prestando atenção nisso? Que a gente tem que enfrentar as nossas dificuldades em vez de escamotear, dizer que está tudo bem, sabe? Colocar lá embaixo do tapetinho e ignorar a situação. Porque a gente está fugindo. Se a gente foge, nós vamos viver uma vida de ilusão. Então, assim, é hora de arregaçar as mangas, da gente tomar atento, como diz o outro, né? Daquilo, porque nós sabemos, no fundo nós sabemos quais são as nossas tendências, onde é que pega o meu calo, às vezes é aquele ciúme incontrolado, às vezes é a posse, às vezes é no terreno do sexo, né? e outras situações, né? Que cada um tem que fazer. O que ela está falando é assim, vamos fazer uma autoanálise daquilo que por onde eu estou caminhando, ao invés de simplesmente estar tudo bem e viver na ilusão, né? Porque a ilusão acaba, vai chegar uma hora que acaba, e daí o que será de nós?
daí entra a reencarnação. Para que nós reencarnamos? Qual é o objetivo da gente estar aqui novamente? Né? Com um corpinho novo, né? Que nós pedimos, do jeitinho que nós pedimos, né? Pelo menos enquanto é um bebezinho assim, né? Daí depois a gente acaba se deixando levar, né? Por prazeres, às vezes não tão regrados, e a gente começa a destruir um pouquinho o corpinho e depois a gente começa a se justificar e ficar bravo com Deus, né? E qual que é o objetivo superior da reencarnação? É o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio, sem as torpes presenças dos conflitos existenciais. Então a gente veio para cá para evoluir, para a gente ter essas mudanças morais nas nossas atividades, nas nossas atitudes vivenciadas, né? Para que a gente possa ter um comportamento diferente. É sempre uma oportunidade de um recomeço, de fazer diferente. E a fim de que seja alcançada essa meta da reencarnação, torna-se indispensável uma análise de situação em referência à forma como cada qual se encontra. Então cada um é único, está no seu momento, e as maravilhosas possibilidades que estão ao alcance, desde que se resolva por consegui-las. Porque as oportunidades estão aí, elas surgem a cada dia, basta que se decida. Né? Aí a gente entra numa questão do Livro dos Espíritos. Olha o que Allan Kardec perguntou para os Espíritos na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? É lá no capítulo das paixões. Olha a resposta dos Espíritos. Sim. E frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Então a gente pode vencer as nossas más inclinações com um esforço insignificante. Olha só, parece que é tão fácil, né? O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Não era o Ayrton Senna que a gente torcia para dia de chuva, né? Porque não tinha para ninguém, né? Choveu, era Ayrton Senna na cabeça. O que o Ayrton Senna fazia? Ele treinava em dia de chuva, né? Por quê? Porque ele se considerava ruim na chuva, na corrida. Ele sabia que era o ponto fraco dele. Ele treinava. Porque nessa vida é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Né? Então, se nós conseguimos vencer as nossas más inclinações com um esforço muito insignificante, então assim, a gente não precisa nem fazer tanta força, é o que os Espíritos estão nos dizendo. Então o que está faltando para nós? A vontade. Então a gente tem que colocar a vontade. E o que é a vontade? É o treino, é a repetição, é não ter medo de errar e jamais se culpar. Né? Porque o grande atrapalho da nossa vida é a culpa. A gente se culpa. Então Joana, ela vem e muda a frase e ela fala para nós: nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Não é melhor a gente ouvir isso? Não foi culpa tua, foi sua responsabilidade. Se é a minha responsabilidade, eu não vou ficar gastando tempo em remorso. O que eu vou fazer? Com a minha vontade, tá bom, eu faço de novo. Não é assim, professora? Né? Se a gente se determina, a gente faz. Então, olha o que ela vem dizer. Os hábitos doentios que se incorporam à personalidade trabalham em favor de tormentos que podem ser evitados. Olha só, o hábito doentio
que nós incorporamos na nossa personalidade. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Tá? O que eles fazem? Eles trabalham em favor de tormentos no nosso mundo íntimo, que podem ser evitados, mas que permanecem em comando automático, sabe assim? Vamos apertar aqui o piloto automático e o avião vai, né? Ele não precisa de mim, não precisa do meu comando. Vencendo os propósitos de mudança, quando não são firmados em decisões de autossegurança. Então, olha, à vontade, né? Eu comando a minha vida, sabe? Essa decisão, ela é única, pessoal e intransferível. É assim que Joana fala a respeito do nosso autoconhecimento. É uma decisão única, pessoal e intransferível. A decisão é minha, não depende de ninguém, não é o meu marido, não é o fulano, porque a gente ouve muito aí a desculpa, né? Ah, mas eu sou assim porque o fulano é assim. Quem manda em você? É você ou é o fulano? Né? A vida está na mão de quem? Como é que você nasceu? Você nasceu sozinho e você vai voltar sozinho para a pátria espiritual. De tal maneira, o ser humano se adapta aos comportamentos mórbidos, que os considera naturais e legítimos, mesmo diante daqueles que demonstram a excelência de que se fazem portadores. Então ela está falando que a gente se acostuma, é a nossa zona de conforto, a bendita zona de conforto. Tá ruim, mas eu estou acostumado com ela. Como é que vai ser a minha vida sem ela? Né? Tem uma música que chama Tá Ruim, mas Tá Bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu podia ter cantado agora. Não, essa eu não sei. Eu não sei se tem. E olhe, navegar na barca da ilusão, onde todos manifestam os seus sentimentos, por meio de atitudes agressivas e reprocháveis, de forma de escusa, demonstra infantilidade psicológica necessitada de maturidade e vivência adulta. Olha só, por trás desses comportamentos doentios, por trás de um gigante, está uma baita criança, né? Está na sua infância psicológica, sabe? Age, assim, não age, reage, né? Porque quem age pensa, quem reage vai pelo instinto, né? Bateu, levou, né? Então daí vem Jesus, né? Se alguém, né, te bater numa face, ofereça outra face. Essa é uma reação que exige um pensamento, exige resignação, exige humildade, né? Eu decidi que eu não vou receber essa violência para mim. A agressividade é do outro, não é minha, né? Então Joana até fala sobre isso num outro livro aí, acho que no Autodescobrimento, no início, que o nosso papel é desculpar, tá? Chegou alguém, te agrediu, desculpa. Peça desculpas se você foi o agressor. Mas se o outro não aceitar a sua desculpa, não é mais problema seu. Por isso que o perdão é importante, porque o perdão liberta, e liberta aquele que perdoa. Porque você não fica recolhendo aquela mágoa, você não fica com aquelas emoções descontroladas, porque a emoção descontrolada, ela é capaz de fazer estragos no nosso organismo, né? Os hormônios que são liberados, os hormônios do estresse, vão mexer na nossa frequência cardíaca, vão dar gastrite em nós vamos ficar com pressão alta. Quantos e quantos sintomas aí que podem ser evitados, dependendo da nossa reação e da nossa atitude. Então, essa chamada, que é uma chamada de consciência, nós podemos ficar na ilusão, tá? Nós estamos vivendo, quem está na ilusão, está vivendo, na verdade, na consciência de sono ainda. Mas a gente pode despertar. Quem vive na consciência de sono, almoçar, trabalhar, dormir, ver a novela das 8, está bom demais, né? Não mexe na sua zona de conforto. Mas é muito duro você passar uma existência e chegar até a senilidade, né, a fase idosa, sem essa mudança de atitude.
Um dia eu fui num consultório médico, a gente já sabe que médico demora, né? E ainda mais, né? Neurocirurgião. Pô, o cara vai para o hospital, atende tudo quanto é acidentado, às vezes faz uma cirurgia que é para levar 2 horas, leva 4, né? Às vezes a pessoa nem come, daí vai trabalhar, então te marcou 5 horas, às vezes você espera que ele vai te atender às 7, né? Nossa, eu já levo um livro e vou ler. Tinha uma senhora, ela sentada, ela cruzava as pernas e ela batia e ficava... Eu não aceito isso. Eu não tolero que ninguém me atrase, como eu não atraso ninguém. E eu pensava, Deus, cuida dessa alma, né? Porque ela devia estar com 70 e poucos anos. Já pensou uma atitude assim ainda nessa fase da vida, né? Que tantas experiências que a gente passa e puxam a gente para ter paciência, para ter resignação, para ter tolerância, né? Para ser mais gentil com o seu próximo. Se fosse a pessoa, né? A gente tem que exercitar também, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. E aí ela vem nos dizer que com a doutrina espírita, sabendo da imortalidade da alma, então nós estamos aqui, nós sabemos que nós já vivemos, né, outras vidas. A vida, na verdade, é uma só, né? A gente é que encarna e desencarna. Mas então você não tem a minha outra vida, né? É a minha vida, que é o meu acúmulo. Então o que acontece? A doutrina espírita, ela nos oferece um arsenal de valores ético-morais que não podem ser desconsiderados desde que o candidato ao seu estudo seja sincero. Então, olha, eu entrei na doutrina espírita, gostei, tá? Eu entrei na doutrina espírita e estou permitindo que a doutrina espírita entre em mim, porque tem isso também, né? Tem gente que é ex-espírita, né? Sai da doutrina e não, eu me encontrei em outra religião. É claro que às vezes era afinidade, a pessoa estava precisando se encontrar, mas as pessoas não permitem que a doutrina entre nela. Porque se você estuda a doutrina espírita e você permite que ela te norteie, ela tem esse arsenal de valores ético-morais que te ensina a ser um homem de bem. A gente vai ler lá o Evangelho, né? As características do homem de bem. Nossa, é uma coletânea, né? Para depois do homem de bem vir o verdadeiro espírita, né? Então a gente tem que ser homem de bem antes de ser verdadeiro espírita. Então, uma das coisas que a doutrina nos diz é que reconhecer que a nossa evolução moral ela é lenta. E por isso mesmo deve ser enfrentada quanto antes. Constitui o passo inicial para a adoção da nossa conduta saudável. Então nós sabemos que a evolução moral ela é lenta. Depende do nosso esforço. Então não é assim, né? A irmã Cidufo, que fala num livro Reforma Íntima Sem Martírio, é a psicografia do Vanderlei Oliveira, e a irmã se fala que o grande problema nosso é que nós não somos anjos. Mas quando a gente adentra, né? E é claro, porque a gente se encanta com a doutrina, a gente pega ali e lê, e a gente assim, eu estou lendo, eu sou espírita, né? E de repente a gente esquece de todos aqueles nossos arsenais, de todos os nossos defeitos, de repente a gente se centra só nas nossas virtudes e a gente acaba escamoteando, como diz a Joana, né? E a gente quer ser anjo, mas nós somos seres em evolução, nós somos perfectíveis, nós não somos perfeitos, nós estamos evoluindo. Então isso faz o que de nós? Faz com que nós tenhamos paciência conosco mesmo, tolerância conosco, sabe? É passo por passo, né? É como nos Alcoólicos Anônimos, né? Um dia de cada vez. E um dia eu posso estar fazendo tudo certinho, no outro dia vem aquele cara que me tira do sério, né? E eu vou lá e já reajo, mas depois eu caio em mim, eu repenso. De repente eu vou lá e peço desculpa, eu peço perdão. Então é isso, né?
que no Evangelho, nesse capítulo, quando entra no verdadeiro espírita, fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço de transformação. Não está falando que já se transformou. E aí ela fala, né, que como ninguém vive sem hábitos, né, mas a gente pode tentar trocar o brigadeiro pela maçã, né, apesar que o sabor não é bem igual, né, mas a gente vai se acostumando também com o paladar. Então, como ninguém vive sem hábitos, substituir os hábitos perniciosos pelos edificantes é dever de todos aqueles que pensam e anelam pela felicidade. E ela fala dos nossos pensamentos e atos. Que os nossos pensamentos e atos, eles são flechas disparadas em direção do futuro. Eles sempre alcançam as metas e produzem os efeitos correspondentes que retornam com a qualidade da ação que os impulsionou. Então, está vendo o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos? Porque Joana fala, né, que a nossa mente é um corcel rebelde, né? É aquele cavalo chucro, que você tem que pôr o cabresto e deixá-lo, né, ali, ó, no ponto. Então, cuidado com os pensamentos e atos, porque aquilo que você pensa volta para você, né? Uma vez eu fiz um curso de hipnose e daí ele deu um exemplo, né? Que um rapaz, ele queria, assim, o que você quer da vida? O que eu queria mesmo da vida era a minha casinha de BNH, com fusquinha na garagem, né? E a minha aposentadoriazinha que desse para eu sobreviver. Passados anos, essa criatura está numa casinha de BNH, com seu carrinho pequenininho na garagem, recebendo uma aposentadoriazinha bem mínima. Que droga de vida! Eu vivi essa vida inteira para ter uma casinha de BNH, com esse carrinho podre na garagem, ganhando essa porcaria, entendeu? Então é assim. Claro que nós sabemos que nós temos a lei de causa e efeito, que nós temos os nossos karmas, né? Mas o pensamento também é vida. Então, assim, se for para pensar, pensa grande, né? Eu quero terminar minha vida com um Porsche na garagem, né? Uma casinha grandona, né? Mas assim, não. Porque é isso que ela está falando, que os nossos atos e pensamentos, eles influenciam muito mais do que nós acreditamos. Quando você pensa firme com algo que você quer, não acontece? Se você tem aquela determinação, de repente do nada não surge as coisas. Mas nós temos um poder tão grande para nos destruir, né? Para desconstruir. Parece que assim, o negativo ainda influencia muito mais do que o positivo. Então assim, sabe? Cuidado com os nossos pensamentos. E ela fala que as atitudes são como a sombra moral do indivíduo. Tá? Então, assim, não adianta só falar. Pensar uma coisa e falar outra, tá? Onde quer que se apresente, de imediato lhe pode medir os valores internos pelas manifestações do seu comportamento exterior. Então a pessoa se delata, né? Às vezes ela está falando, mas o seu gesto diz o contrário. Então, assim, o corpo fala. Não é só o que está tentando passar para nós, né? Mas a atitude. Aí ela vem falar de novo do arrogante, né? Que se um arrogante, se ele for honesto com ele mesmo, logo percebe como é antipática a sua forma de se apresentar, considerando que a sua presunção desvela somente a sua ignorância em torno dos legítimos tesouros da existência. Então, a hora que cai a ficha, puxa, quanto tempo eu estou perdendo, né? Que eu posso construir relações duradouras, na verdade. O mentiroso, ele constata que a sua é uma situação de constante insegurança e que pode mudar de atitude,
sendo fiel à verdade, na qual experimenta a paz da consciência do dever. Aí Joana vem e diz, né, que é fácil, portanto, a mudança das atitudes prejudiciais para aquelas que constituem o processo de elevação moral. Um esforço insignificante, dependendo da vontade gigante, né? Eu quero. Né? Depois que a gente se determina, nada mais segura a gente. Quando eu quero de verdade, quando eu não deixo que as situações, sabe, assim, aquele querer é um querer assim, que não é tão querer, né? Não é com vontade mesmo, com determinação. E ela vem, né, e nos diz: desafeiçoa-te dos hábitos antigos, daqueles que te têm constituído aflição e desar. Se está te fazendo mal, não serve, joga fora, desafeiçoa dele. Experimente novas maneiras de comunicação e de comportamento estruturados na honra e no bom proceder, fruindo a alegria de estar avançando no rumo da imortalidade que te aguarda em triunfo. O que fizeres na terra seguirá contigo além do túmulo, essa porta que se abre na direção da vida indestrutível. Aquilo que a gente comentou, né? Que a gente parte levando o que a gente é. Esse livro aqui, esses livros de Divaldo, que é a psicografia de Amélia Rodrigues, geralmente, ó, é Trigo de Deus, tem vários livros, tem Primícias do Reino, e tem outros imensos aí que sempre falam histórias de Jesus. Então a gente vai pescando, sabe? Então ela vai contando um pouquinho assim da história de um discípulo num livro, vai contando um pouquinho em outro livro. E aqui tem um capítulo que ele fala sobre Judas Iscariotes. Que Judas, ele foi vencido, né? Ele foi vencido ali pelas moedas, porque na verdade ele era um revolucionário. E ele viu Jesus e ele achava que Jesus seria o Senhor dos Exércitos, que tanto vinha na tradição. E ele achou que Jesus estava demorando um pouquinho para conduzir esse exército, né? Então ele resolveu dar uma ajuda para Jesus. E ele foi lá e negociou Jesus, né? Pelos 30 denários lá. Que na verdade diz que era um preço que eles pagavam por um escravo, não era muita coisa. Mas porque ele tinha uma esperança de que o mestre ia se defender, ele ia mostrar quem ele era. Então ele estava na ilusão. Tá? E ali ele achou. E daí, na verdade, quando ele vê o cordeiro e não o guerreiro, ele se decepciona com ele mesmo. E ele até tem a atitude, ele volta para os sacerdotes. E ele volta devolvendo esse dinheiro. E ninguém aceita esse dinheiro, porque é um dinheiro de sangue. Diz que com esse dinheiro, aqui nesse capítulo, ela fala que com esse dinheiro os sacerdotes construíram um cemitério chamado Campo de Sangue. Que esse cemitério era para enterrar os indigentes que chegavam lá, porque era um dinheiro sujo, porque ele foi destinado para um fim sujo. Mas o que aconteceu? Judas, no desespero, e daí quando ele entra no desespero e vive a culpa, ele está tão em si mesmo, e daí ele recebe as companhias espirituais, né, do lado sombra, os obsessores, e não eram só os obsessores de Judas, mas os obsessores da nossa humanidade, aqueles que não queriam que Jesus viesse, aqueles que não queriam que a luz se acendesse. Então o que ele faz? Num ato de desespero, ele se suicida, né? Ele se enforca. E aí vem, e Amélia Rodrigues traz aqui
O que a Amélia Rodrigues traz, ela traz assim, de arquivos que existem no plano espiritual, e ela fala, primeiro ela fala, olha o que? Aonde quer que se vai-se consigo mesmo. Então não tem para onde a gente fugir. Para onde a gente vai, a gente nos carrega. E diz que o maior desespero do suicida é a hora que ele vê que não acabou. Porque ele queria acabar o sofrimento. Ele não queria acabar com a vida. É um ato de desespero. Mas o sofrimento dele é reviver essa situação de culpa. Então, ela fala que antes de aparecer as mulheres que foram ao túmulo vazio, Jesus desceu às regiões penosas do mundo inferior, ao qual se arrojara Judas invigilante. Debatendo-se na constrição psíquica do laço que o enforcara e sobre a truanesca zombaria daqueles espíritos que o estimularam à tragédia, tornara-se símbolo da suprema desdita. No aturdimento ímpar, sem poder ver o amigo divino, sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida nos refolhos do ser. Ele não conseguiu perceber Jesus, de tão fechado que ele estava em si mesmo. Mas ele se sentiu suavizar momentaneamente, e ele ouve a voz do Mestre, e olha os dizeres de Jesus para ele. Judas, sou eu. Confia e espera, ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te aninhe no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa época nova, e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Suavizado o sofrimento pelo reconforto da presença dele, Judas adormeceu um pouco, adquirindo forças para as futuras expiações redentoras. O reino dos céus está no coração e deverá ser exteriorizado através do amor, da paz em bênçãos de humildade e fé. Frágil, a criatura humana que se empenha em distendê-lo sofre aguerridas perseguições e tentações. São-lhe oferecidas moedas de prata e ouro, poder e prazer que, após recebidas, quando se lhes constata o desvalor e se deseja reparar o mal, os usurários e enganadores, ridicularizando aquele que se equivocou, certamente repetirão: isso é lá contigo. Então, culpa é uma palavra que a gente tem que abolir. E se Jesus vem para Judas, aqueles dias que ele se demorou, né, até se revelar às mulheres que estavam guardando o túmulo, ele foi buscar Judas no Vale dos Suicidas. Ele foi mostrar a presença dele ali. E olha as palavras, né? Eu estarei contigo. E isso é para todos nós. Então, assim, que a gente consiga parar para pensar um pouquinho no como progresso nós podemos fazer e deixar um pouco de lado o outro, né? A Joana fala que são enfermos da alma. E Jesus diz, né, que os sãos não precisam de médicos. Então, assim, se a gente passa ou convive com tipos psicológicos desses, com esses conflitos, de repente, com um pouquinho dessas ponderações aí que Joana faz, nós podemos olhar o outro com outros olhos, tentar ser um pouquinho mais compassivo, mais paciencioso, e enxergar o outro como ele é. Tentar enxergar nele um enfermo, alguém que sofre. E se a gente não der importância
para agressão, porque a agressão é uma forma de se defender, né? Então, se a gente tiver consciência disso, muita gente consegue fazer. Muita gente consegue entender do outro, daquele que está ali do meu lado. Por isso que o próximo, mais próximo, é aquele que está do meu lado, né? Que merece o meu carinho, a minha atenção. Então, que a gente possa refletir e pensar exatamente nisso, né? Que, olha, é muito pouco esforço, né? E o que depende é a nossa vontade. Então, vamos pensar nessa questão 909 aí com muito carinho, tá? E que a gente leve isso para a nossa casa, para a nossa meditação dessa semana. Tá? Muita paz para todos.